Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado, do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Bem-vindos a todos. Aos novos, a esses a gente pede que sigam o canal, quem está passando aqui pela primeira vez, sigam o canal, marquem sininho para receber os avisos das postagens, né? A gente posta toda quarta-feira clássicos do terror e todo sábado, como hoje, contos relacionados de alguma forma, direta ou indiretamente, à obra do grande H.P. Lovecraft. Hoje, 1º de agosto, é sábado Lovecraft e eu trouxe para vocês mais uma obra. Já é um autor que vem abrilhantando aqui nossas postagens de sábado já há um bom tempo. O chamado Lovecraft britânico, o Ramsay Campbell. Nós já narramos obras dele diversas, estão todas aqui na playlist Ramsay Campbell, que vocês podem sempre acessar para dar uma maratonada em Campbell. Mas antes de seguir adiante, falar da obra de hoje, falar um pouquinho da obra como um todo do Campbell, eu aproveito para pedir aquele, é inevitável, né? Pedir a vocês todos aquele apoio que faz, em última análise, o canal se manter em crescimento, como vem em crescimento já há um bom tempo. São desde coisa tão simples como dar um like logo agora, até um hype ao final da postagem, comentários, compartilhamentos, entrar para membro, todo tipo de apoio, outras formas que estão todas descritas, não só estão lembradas aqui nas imagens que estão passando aí para vocês, como estão descritas aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, mas não percamos muito tempo com isso, né? Como eu disse, nós já narramos muitas obras do Campbell e eu sempre tenho a preocupação de ir dando pinceladas nas diversas fases desse escritor, como eu faço com quase todo mundo que passa por aqui. A obra dele poderia ser dividida, a gente pode, assim, a grosso modo, não é algo assim muito científico, mas acho que é bem descritivo. A gente pode dividir a obra dele em pelo menos 4 fases, né? Uma fase que começou quando ele ainda era adolescente, bem jovenzinho, que foi mais ou menos entre a primeira metade da década de 60, 61 a 65 aproximadamente, que é a fase Lovecraftiana. Ele simplesmente emulava a obra do H.P. Lovecraft. Nós já tivemos várias narrativas dessa fase inicial dele. Eu vou destacar apenas aqui uma, entre outras, né? Vocês podem olhar na playlist, mas O Habitante do Lago é típica obra desse período. Uma obra já bastante interessante, mas integralmente focada no H.P. Lovecraft, uma emulação da obra do mestre, né? E depois o que a gente pode chamar de uma transição, porque ele sempre expressou a vontade de fazer um outro tipo de horror, um horror baseado no dia a dia, algo que lembra um pouco até o Stephen King. E essa fase veio um pouco depois, então na segunda metade da década de 60 tem uma espécie de transição, e uma transição entre a fase Lovecraftiana e uma fase mais autoral dele. E aí, por exemplo, eu citaria o conto que a gente narrou até pouco tempo atrás, Os Velhos Chifres. Os Velhos Chifres é uma típica obra de transição, onde já começam a aparecer elementos, ainda não no horror do dia a dia, mas há um pouco, inclusive, mas aquela introduzindo um pouco da mitologia sobrenatural, do folclore britânico. Isso é típico do Velho Chifres, que é, portanto, boa representação dessa fase de transição. Depois nós tivemos a década seguinte, na década de 70, que é o que a gente poderia chamar o novo Ramsay Campbell. Aí, de fato, ele materializou aquele desejo dele do horror baseado no dia a dia, onde o ambiente se sobrepõe nitidamente à ação. A ação fica restrita a sugestões, é muito mais o ambiente do que propriamente a ação. Eu citaria aqui um conto, esse eu acho que foi o mais recente que eu narrei dele, é o Feito em Goatswood. Feito em Goatswood, ainda ambientado no Vale do Severn, que foi tipicamente uma característica da fase inicial dele, de emulação do Lovecraft, mas que ainda permaneceu nessa fase aí do novo Ramsay Campbell. E, por fim,
A fase que eu chamaria de consolidação, que é a partir de 1980, aonde se insere justamente o conto de hoje, A Voz da Praia. A Voz da Praia é o Ramsey Campbell mais, como eu diria, mais maduro. Ele chegou ao auge da obra dele com esse conto A Voz da Praia. Foi publicado numa revista Fantasy Tales de 1982. E a partir daí esse conto voltou em N antologias que foram sendo publicadas ao longo dos anos, a partir da década de 80. Então, essa linha do tempo que eu procurei traçar serve para vocês terem uma ideia da obra, uma consolidação que eu procurei fazer aqui, para vocês terem uma ideia da obra do Campbell. Vocês podem ir lá na playlist dele, maratonar e ir preenchendo o álbum de figurinha aí com base nessa linha do tempo. Então hoje nós vamos com A Voz da Praia, um conto maravilhoso, magnífico, puro ambiente, puro folclore, puro folk horror, tem muito mais de M.R. James e de Mahan e de Walter de la Mare, que a gente narrou ainda recentemente. Vou botar o link aqui da obra que a gente narrou do de la Mare. Tem muito mais característica desses autores do que propriamente do H.P. Lovecraft. Uma evolução magistral, realmente. Bom, era isso que eu tinha para esse sábado Lovecraft, 1º de agosto. Eu espero e tenho certeza que vocês vão gostar muito. E fiquem bem, vamos lá curtir mais uma obra de Ramsey Campbell. Um abraço para todo mundo. A Voz da Praia, Ramsey Campbell. Encontrei Neil na estação. Claro que não consigo descrever, basta subir a rua e olhar, mas não há necessidade. Não é isso que eu preciso tirar de mim. Não sou eu, está lá fora, pode ser descrito. Preciso de toda a minha energia para isso, toda a minha concentração, mas talvez ajude se eu me lembrar de antes disso, quando tudo parecia administrável, expressável, familiar o suficiente, quando eu conseguia suportar olhar pela janela. Neil estava parado sozinho na pequena plataforma e agora vejo que não me atrevo a subir a rua, afinal, ou a sair de casa. Não importa, minhas memórias são claras, elas me ajudaram a aguentar. Neil deve ter rejeitado o chefe da estação, que estava feliz em conversar com qualquer um. Ele estava olhando fixamente para os trilhos nus, nítidos pela luz de junho, enquanto eles cortavam a floresta, olhando para eles como um suicida olharia para uma navalha. Ele me viu e jogou o cabelo para trás do rosto, sobre os ombros. O sofrimento havia desbastado seu rosto, esticado a pele, tornando-a mais pálida sobre o crânio. Lembro-me exatamente de como ele era antes. Achei que tinha perdido a estação, disse ele, embora certamente o nome da estação estivesse bem visível, apesar das flores que escalavam a placa. Se ao menos ele tivesse perdido. Tive que fazer tantas mudanças. Não importa. Nossa, que bom te ver. Você está maravilhoso. Acho que pode agradecer ao mar por isso. Seus olhos brilharam e ele parecia tão cheio de vida que transbordava dele em um amontoado de palavras. Mas seu aperto de mão parecia osso frio. Apressei-o pela estrada que levava para casa e ele estava começando a apertar os olhos por causa da luz do sol. Assim pensei que deveria levá-lo para dentro. Presumivelmente, dores de cabeça estavam entre seus sintomas. A princípio, a estrada é de cascalho, cujos fragmentos sempre dão um jeito de entrar nos sapatos. Onde as árvores rareiam como se sufocadas pela areia, um caminho de concreto se desvia. A areia se espalha sobre o cascalho. Ouve-se o atrito áspero sob os pés e o murmúrio do mar. Além do caminho, ergue-se aquele semicírculo de bangalôs. Certamente tudo isso ainda é verdade, mas lembro-me agora de que os bangalôs pareciam irreais contra o céu azul incandescente e as dunas, como colinas em formação. Pareciam um sonho depositado na luz intensa de junho. Você deve estar indo muito bem para poder pagar por isso. Neil soava desanimado, invejoso apenas porque sentia que isso era o esperado. Quem dera ele tivesse permanecido assim. Mais uma vez dentro do bangalô, ele parecia satisfeito com tudo.
À vista, meus livros expostos na estante da sala, minha máquina de escrever exibindo uma página simbólica com uma frase simbólica, as reproduções de Bruegel que costumavam me lembrar da humanidade. De repente, com um entusiasmo melancólico que mal notei na época, ele disse: "Vamos dar uma olhada na praia?" Pronto, escrevi a palavra. Posso descrever a praia, preciso descrevê-la. É tudo o que tenho na cabeça. Tenho meu caderno que levei comigo naquele dia. Neil ia à frente pelo caminho de cascalho. Depois do desvio de concreto para os bangalôs, o cascalho era quase imediatamente engolido pela areia, apesar das fileiras densas de arbustos baixos plantados para conter o avanço da areia. Nós nos esprememos entre os arbustos, que pareciam determinados a fechar suas fileiras sobre o cascalho. Assim que atravessamos, sentimos a brisa cujas ondas passavam pela grama marinha que pontilhava as dunas. O cabelo de Neil esvoaçava para trás, pálido como a grama. As dunas batidas o estavam atrasando, por mais ansioso que estivesse. Deslizamos até a praia e o som do mar se desdobrando saltou mais perto, como se o tivéssemos despertado de um sono. O vento sussurrou, preso em meus ouvidos, folheou meu caderno enquanto eu rabiscava a imagem do despertar e pensei com uma inocência assustadora: talvez eu possa usar essa imagem. Agora estávamos isolados do resto do mundo pelas dunas, montes sem rosto com perucas verdes desgrenhadas, montes quase tão brancos quanto o sol. Mesmo assim, eu sentia que a praia era de alguma forma separada de seus arredores, introvertida, lembro-me de ter pensado. Atribuí isso à névoa instável que pairava sobre o mar, a névoa que eu nunca conseguia focar, cuja distância eu nunca conseguia avaliar com precisão. Do palco isolado da praia, os bangalôs pareciam absurdamente intrusivos, anacronismos rejeitados pelo tempo geomorfológico da areia e do mar. Até mesmo o carro esquelético e os outros destroços, meio engolidos pela praia perto da estrada costeira, pareciam menos estranhos. Essas são minhas memórias, as coisas mais estáveis que me restaram, e eu preciso seguir em frente. Descobri hoje que não posso voltar mais longe. Neil estava olhando fixamente, com os olhos semicerrados contra o brilho ao longo da vasta extensão de praia que se estendia na direção oposta à estrada costeira, desaparecendo de vista. Ninguém vem aqui? Não há poluição? Está tudo aqui? Depende de em quem você acredita. Muitas vezes a praia parecia me dar dor de cabeça, mesmo quando não havia reflexo intenso. E havia também o aspecto da praia à noite. Ainda assim, acho que a maioria das pessoas sobe a costa em direção aos resorts. É a única razão que me ocorre. Nós caminhávamos. Ao nosso lado, a orla do mar cintilante movia-se em várias direções simultaneamente. A areia úmida, lisa como cetim, exibia conchas que pareciam piscar padrões, mais rápido do que minha mente conseguia captar. Pontos minúsculos de areia brilhavam rápidos como o código Morse. Minhas anotações dizem que era assim que parecia. Seus vizinhos nunca descem até aqui? A voz de Neil me sobressaltou. Eu estava absorto nos desenhos das conchas e da areia. Por um momento fui incapaz de avaliar a largura da praia. Alguns passos ou quilômetros? Eu recuperei minha noção de perspectiva, mas uma dor de cabeça começava. Um aperto surdo e intangível que cercava meu crânio. Agora sei o que tudo isso significava, mas quero me lembrar de como me sentia antes de saber. Muito raramente, eu disse. Alguns deles acham que a areia é movediça. Uma senhora idosa sentada em seu jardim para encarar as dunas como um rei canuto enfrentando a areia havia me dito que as placas de aviso viviam afundando. Eu nunca tinha encontrado areia movediça, mas sempre levava minha bengala para me ajudar a caminhar com esforço. Então terei a praia só para mim. Entendi aquilo como uma deixa. Pelo menos ele me deixaria em paz se eu quisesse trabalhar. O pessoal dos bangalôs é, em sua maioria, aposentado, eu disse. Aqueles que não usam cadeira de rodas saem de carro. Imagino que já estejam cansados de areia, mesmo que ainda consigam caminhar sobre ela.
Certa vez, mais adiante na praia, encontrei nudistas que se cobriam com toalhas ou chapéus de palha enquanto se aventuravam em direção ao mar. Mas Neil poderia descobrir sobre elas por conta própria. Pergunto-me agora se cheguei a vê-las ou se simplesmente senti que deveria. Será que ele estava ouvindo? Sua cabeça estava inclinada, mas não na minha direção. Ele havia diminuído o passo e observava as cristas e os sulcos da praia, onde a água do mar batia suavemente. De repente, as cristas me lembraram as circunvoluções do cérebro e tirei meu caderno enquanto a sensação de aperto em meu crânio se intensificava. A praia como subconsciente, dizem minhas anotações. O horizonte como a imaginação. A luz do sol incendiava um navio no limite do mundo, uma imagem que me impressionou como vívida, porém indefinivelmente simbólica. Os destroços como memórias semi-enterradas, parcialmente compreensíveis. Mas então, o que eram aqueles bangalôs empoleirados sobre as dunas como caixas esculpidas em osso deslumbrante? Levantei os olhos. Uma nuvem se inclinou em minha direção. Não era mais como se a nuvem estivesse correndo em direção à praia, vinda do horizonte, assustadoramente rápido. Teria sido uma nuvem? Parecia mais massiva que um navio. O céu estava vazio agora, e eu disse a mim mesmo que tinha sido um efeito da neblina, a sombra ampliada de uma gaivota, talvez. Meu sobressalto animou Neil, que começou a tagarelar como uma televisão despertada por um chute. Vai ser bom para mim ficar sozinho aqui, para me acostumar a ficar sozinho. Mary e as crianças encontraram outra casa, você sabe. Ele ganha mais dinheiro do que eu jamais verei. Se é isso que eles querem, ele é o tipo de chefe da casa. Se é isso que eles querem. Eu não conseguiria ser assim agora, mesmo que se tentasse. Não com o jeito que meus nervos estão agora. Ainda consigo ouvir tudo o que ele disse. E suponho que eu sabia o que havia de errado com ele. Agora, são apenas palavras. É por isso que estou falando tanto, disse ele e pegou uma concha espiral. Pensei para se acalmar. É muito pequena, você nunca vai ouvir nada com isso. Passaram-se alguns minutos antes que ele a tirasse da orelha e me entregasse. Não, disse ele. Levei-a ao ouvido e não tinha certeza do que estava ouvindo. Não, eu não joguei a concha fora, não a esmaguei com o pé. De qualquer forma, como eu poderia ter feito isso com o resto da praia? Eu me esforçava para ouvir, me esforçava para distinguir como o som diferia do sussurro habitual de uma concha. Seria porque parecia ter um ritmo que eu não conseguia definir? Ou porque soava encolhido pela distância em vez de comprimido pela concha? Eu me sentia na expectativa fascinado, exatamente a sensação que eu tanto tentara transmitir na minha ficção, creio eu. Algo se curvou em minha direção, vindo do horizonte. Dei um sobressalto e deixei a concha cair. Não havia nada além do brilho ofuscante da luz do sol que saltava das ondas em minha direção. A névoa sobre o mar havia escurecido, tingindo a luz, e eu disse a mim mesmo que fora aquilo que eu vira. Mas quando Neil pegou outra concha, senti um desconforto. A pressão sobre o meu crânio estava muito forte agora. Ao contemplar a imensidão vazia do mar, céu e praia, minha expectativa tornou-se opressiva, iminente demais, deixando de ser algo agradável. Acho que eu vou voltar agora. Talvez você devesse fazer o mesmo, eu disse, buscando um motivo que não soasse forçado. Só por precaução, caso haja areia movediça, realmente. Tudo bem, isso existe em todas elas, disse ele, examinando uma concha ainda menor na qual acabara de encostar o ouvido. Lembro-me de pensar que aquela observação era tão óbvia que não fazia sentido algum. Ao me voltar para os bangalôs, o brilho do mar permaneceu gravado em meus olhos. Imagens residuais se amontoavam entre os detritos. Elas se moviam. Esforcei-me para distinguir sua forma. Com o que se pareciam? Símbolos? Hieróglifos? Membros que se contorciam rapidamente como numa dança ritual? Faziam com que os detritos parecessem mudar de lugar, desmoronar. A manada de dunas sem rosto parecia avançar. Uma imagem inclinou-se em minha direção, vinda do céu. Fechei os olhos para acalmar aquelas visões agitadas e me perguntei se eu não deveria levar mais a sério os avisos sobre a poluição. Caminhamos em direção à confusão de pegadas que subiam as dunas. Neil olhou ao redor, observando o cintilar da areia. Nunca antes a praia me impressionara tanto como um complexo de padrões.
Talvez isso significasse que já era tarde demais. Iluminada pelo sol, ela parecia tão artificial que cheguei a duvidar da sensação que ela proporcionava sob os pés. Os bangalôs também não pareciam muito convincentes. Mesmo assim, quando nos acomodamos nas cadeiras por um tempo, deixando a penumbra relativa acalmar nossos olhos enquanto nossos corpos absorviam cada vestígio de frescor, esqueci da praia. Compartilhamos 2 litros de vinho e conversamos sobre meu trabalho, sobre a falta de trabalho dele desde que se formou. Mais tarde, preparei melão, saladas e raspadinhas. Neil observava, visivelmente constrangido por não poder ajudar. Ele parecia perdido sem Mary. Mais um motivo para não me casar, pensei, me parabenizando. Enquanto comíamos, ele não parava de olhar para a praia. Um navio estava preso no pôr do sol âmbar, um sonho de fuga. Senti a imagem com menos intensidade do que as metáforas da praia. Era menos opressivo. A faixa em volta da minha cabeça havia desaparecido. Quando escureceu, Neil se aproximou do vidro. O que é aquilo? Perguntou ele. Apaguei a luz para que ele pudesse ver. Além das tênues elevações das dunas, a praia brilhava, um brilho opaco, como o luar sufocado pela neblina. Todas as praias brilham à noite? É isso que faz as pessoas dizerem que há poluição, eu disse. Não a luz, disse ele impacientemente. As outras coisas. O que está se movendo? Apertei os olhos através do vidro. Por minutos não consegui ver nada além do brilho abafado. Finalmente, quando meus olhos começaram a arder, comecei a ver formas finas e rígidas como espantalhos, se contorcendo em várias poses. Olhar por tanto tempo certamente produziria algo do tipo, e presumi que fossem imagens residuais do emaranhado, mal visível de arbustos. Acho que vou lá ver. Não devia descer lá à noite, disse eu, percebendo que nunca tinha ido à praia à noite e que sentia uma aversão definida, embora irracional, a fazê-lo. Por fim, ele foi para a cama. Apesar de todas as suas viagens, ele precisava beber para sentir sono. Ouvi-o abrir a janela do quarto que dava para a praia. Ainda há tanto para escrever, tanto para enfrentar, e de que isso me serve agora? Parte 2. Eu havia alugado o bangalô, diz uma das poucas anotações no meu diário, para me dar a chance de escrever sobre como me distraía com a vida na cidade. Os gritos do telefone, o toque da campainha, o clamor onipresente, apenas para descobrir, depois de deixá-lo para trás, que a vida na cidade era o meu tema. Mas eu era um escritor compulsivo. Se eu não escrevesse por mais de alguns dias, ficava deprimido. Escrever era a maneira que eu encontrava para superar a depressão de não escrever. Agora, escrever parece ser minha única maneira de me agarrar ao que resta de mim, de adiar o fim. No dia seguinte à chegada de Neil, digitei algumas linhas de um capítulo de amostra. Não era uma técnica que eu apreciava, a arrancar um capítulo do contexto de um romance que ainda nem existia. De qualquer forma, eu estava distraído pela praia, compelido a rabiscar anotações sobre ela, tentando definir as imagens que ela sugeria. Eu esperava que essas anotações pudessem se transformar em uma história. Eu estava folheando as anotações em busca da história que elas continham quando Neil disse: Talvez eu possa me perder um pouco no campo. Respondi secamente, sem levantar os olhos. Você não disse que havia uma vila deserta? Quando eu lhe desse as instruções, já teria perdido o fio da meada. O fio já estava desfiado e emaranhado de qualquer forma. Enquanto eu me sentisse compelido a pensar na praia, eu poderia muito bem estar lá embaixo. Ainda consigo escrever como se não soubesse o final. Isso me ajuda a não pensar em nada. Eu vou com você, eu disse. O tempo estava instável. Arquipélagos de nuvens flutuavam baixos no céu enevoado, acima do mar. Grandes manchas de rochar surgiam por trás das colinas de Ardósia como pedra dissolvida. Enquanto nos espremíamos entre os arbustos, uma sombra surgiu, curvada sobre as dunas ao nosso encontro. Quando meu pé tocou a praia, um frio úmido e sombrio me dominou, como se a areia escondesse um pântano à espreita. Então a luz do sol se espalhou pela praia, que ganhou nitidez de repente. Eu caminhava a passos largos, embora Neil parecesse querer enrolar. Eu não tinha vontade de ficar ali parado.
Afinal, disse a mim mesmo, podia chover. Mosaicos cintilantes de grãos de areia mudavam inquietamente ao meu redor, sem nunca formar um padrão definido. Manchas de areia, fantasmas alongados, planos e sem forma, deslizavam pela praia e perdiam o ímpeto, aguardando outra brisa. Neil continuava a observá-las, como se tentasse decifrar suas formas. Cerca de 800 metros adiante, as dunas começaram a baixar e a se nivelar. As colinas de Ardósia se aproximavam. Seriam elas a fonte daquele frio insidioso? Talvez eu estivesse sentindo a umidade. Uma penumbra úmida brotava ao redor de cada uma de minhas pegadas. As grandes formas molhadas pareciam não ter qualquer relação com as minhas pegadas, um efeito que eu achava perturbador. Quando olhei para trás, parecia que algo enorme estava imitando o meu caminhar. A umidade era quase sufocante. Eu sentia a cabeça apertada pela tensão. O vento rugia desajeitadamente em meus ouvidos, mesmo quando eu não sentia brisa alguma. Seu ritmo irregular distraía a atenção por ser indefinível. Nuvens cinzentas haviam tomado conta do céu. Junto com as colinas e a névoa que se adensava sobre o mar, elas cercavam a praia. No canto do olho, as curvas da praia pareciam se contorcer, lutando para formar padrões. Aquele cintilar insistente me incomodava. Eu começava a me perguntar se não estaria atribuindo a uma poluição imaginária os efeitos do calor e da umidade. Ponderava se deveria voltar antes de sentir tontura ou náusea, quando Neil perguntou: É ali? Olhei para a frente, tentando proteger os olhos do reflexo ofuscante das ondas. A cerca de 400 metros dali, as colinas substituíam completamente as dunas. Sob a ardósia pontiaguda, algumas rochas verticais emergiam da praia como menires. Elas brilhavam com um tom sombrio de cobre através da névoa. Estavam incrustadas de areia. Certamente, aquele não era o vilarejo. Sim, é aquele, disse Neil e avançou a passos largos. Eu o segui, pois o vilarejo devia ficar mais adiante. O véu de névoa se dissipou, as rochas verticais brilharam sem nada que as ocultasse, e parei atônito. As rochas não estavam incrustadas de nada, eram de ardósia, cinzentas como a plataforma rochosa sobre a qual se erguiam, acima da praia. Embora a ardósia fosse irregular e recortada, algumas de suas aberturas eram regulares. Janelas, entradas. Aqui e ali, paredes ainda formavam cantos. Como a névoa poderia ter distorcido minha visão de forma tão espetacular? Neil subia degraus irregulares esculpidos na mesa de ardósia. Sem aviso, enquanto eu estava ali, confuso com minha percepção equivocada, senti-me totalmente sozinho. Uma redoma de névoa opaca me aprisionava sobre a areia nua. A ardósia, ou algo mais maciço e vago, erguia-se ameaçadoramente sobre mim. O caleidoscópio de conchas estava prestes a mudar. A praia estava pronta para me contorcer, revelar seu padrão, sacudir-se. A massa imponente desceria e... Meu sobressalto pareceu um despertar convulsivo. A mesa estava deserta, exceto pelos fragmentos de construções. Eu só conseguia ouvir o vento, uivando como se sua boca fosse vasta e incontrolável. Neil! Chamei. Perturbado com a pequenez da minha voz, gritei: Neil! Ouvi o que parecia ser o atrito de placas de armadura umas contra as outras. Ardósia, é claro. As paredes cinzentas brilhavam sem vida, cavitadas como crânios. Janelas escancaradas exibiam a ausência de rostos, de cômodos. Então a cabeça de Neil surgiu de uma meia parede. Venha, disse ele. É estranho. Enquanto eu subia os degraus, a areia rangia sob meus pés como açúcar. Pequenos montes de areia estavam acumulados contra as paredes. Manchas brilhavam no pequeno platô. Será que aquela areia havia deixado o lugar todo com um aspecto incrustado e semi-enterrado? Eu dizia a mim mesmo que aquilo fora efeito do calor. Paredes em ruínas me cercavam. Elas reluziam como nuvens de tempestades sob relâmpagos. Formavam um labirinto, cujo centro era o abandono. Essa imagem despertou outra, profunda demais na minha mente para ser definida. O lugar não era um labirinto, mas um quebra-cabeças, cuja solução esclareceria um padrão, um mistério maior.
Percebi isso naquele momento, porque eu não pude fugir. Suponho que eu estivesse preso pelo enigma do vilarejo. Eu sabia que havia pedreiras nas colinas acima, mas nunca soubera por que o vilarejo fora abandonado. Talvez sua escassez o tivesse matado. Vi vestígios de menos de uma dúzia de construções. Parecia ainda mais insignificante diante da praia. O único vestígio visível da humanidade, ele definhava sob a ação corrosiva da areia e dos elementos. Achava aquilo deprimente. A falta de vida ali era contagiosa. Deveria eu ficar com Neil ou arriscar-me a deixá-lo ali? Antes que eu pudesse decidir, ouvi-o dizer, em meio ao ruído de pedras de ardósia: Isso é interessante. De que maneira? Ele escalava um porão exposto entre fragmentos de ardósia. Qualquer que tivesse sido a função daquela construção, ela ficava no ponto mais distante do mar. Não me refiro ao porão, disse Neil. Refiro-me àquilo. Relutante, olhei para onde ele apontava. Na parede do porão mais distante da praia, um nicho rústico havia sido escavado na ardósia. Tinha talvez 1 metro de profundidade, mas mal a altura suficiente para acomodar um homem encolhido. Neil já estava entrando de gatinhas. Ouvia a ardósia estalar sob ele. Seus pés projetavam-se para fora. Claro que eles não iam ter espasmos convulsivos, mas meu nervosismo me fez recuar quando sua voz abafada disse: O que é isso? Ele saiu de ré como um terrier com sua presa. Era um caderno velho, com as páginas grudadas, formando uma massa úmida. Alguém o cobriu com ardósia, disse ele, como se isso devesse despertar meu interesse. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele já estava sentado na beira da praia, separando as páginas com cuidado. Não que eu temesse que ele estivesse destruindo um fragmento da história. Eu simplesmente não tinha certeza se queria ler o que quer que estivesse escondido no porão. Por que não segui meus instintos? Ele soltou a primeira página com cuidado e depois franziu a testa. Isso começa no meio de alguma coisa. Deve haver outro caderno. Entregando-me o caderno, ele se afastou para vasculhar o porão. Sentei-me na borda da mesa de ardósia e lancei um olhar para a página. Ela está diante de mim agora, na minha escrivaninha. As páginas se desfizeram desde então. O papel amarelado parece cada vez mais areia, mas a letra grande ainda é legível. Letras maiúsculas trêmulas, de uma mão que talvez já tivesse sido culta antes de se tornar senil. Nenhuma pontuação separa as palavras, embora manchas às vezes o façam. Sob a luz implacável da vila deserta, a tinta desbotada parecia irreal, quase inexistente. Da praia todos já foram embora, menos eu. Não é tão ruim de dia, exceto que não posso ir, mas à noite consigo ouvir isso tentando alcançar. Uma mancha de fungo havia consumido uma palavra aqui. E as vozes, a voz disso e o brilho, pelo menos isso, me ajuda a enxergar aqui embaixo quando isso vem. Deixei por isso mesmo. Meus dedos, subitamente trêmulos, poderiam ter rasgado a página. Quem dera tivessem rasgado. Eu estava à flor da pele com o embate entre a umidade e o frio da ardósia e da praia. Sentia-me febril. Enquanto eu encarava as palavras, elas tocavam em impressões, em lembranças vagas. Se eu levantasse o olhar, a praia teria mudado. Ouvi Neil deslizando sobre a ardósia, virando fragmentos. Na minha experiência, era melhor não virar as pedras. Por fim, ele voltou. Eu estava entorpecidamente fascinado pelo cintilar da praia. Meus dedos fecharam o caderno com um aperto. Não encontro nada, disse ele. Vou ter de voltar. Ele pegou o caderno da minha mão e começou a ler, murmurando: O quê? Jesus! Com cuidado separou a página seguinte do bloco. Isso fica cada vez mais estranho, murmurou. Que tipo de cara era esse? Imagine como deve ter sido viver dentro da cabeça dele. Como ele sabia que tinha sido um homem? Encarei as páginas para impedir que Neil as lesse em voz alta. Pelo menos isso me poupou de ter de observar os movimentos da praia, que se agitava como chamas lentas, mas o devaneio introspectivo das palavras me deixava nervoso.
Isso não consegue chegar aqui embaixo ainda, mas lá fora está mudando. O lá fora faz parte do padrão. Eu leio o padrão. É por isso que não posso ir. Vi um padrão deles dançando. O padrão, isso quer que eu dance. Isso está vivo, mas é só a imagem sendo montada. Neil estava de olhos arregalados, fascinado. Uma desorientação febril tomou conta do meu crânio. Eu me sentia mal demais para me mover. A névoa de calor devia estar se fechando. Na periferia da minha visão, tudo estava mudando de lugar. Quando o padrão termina, ele pode voltar e crescer. Sua fome de ser tudo o que eu sei como funciona a areia se move à noite e te puxa para baixo ou te faz ir onde ela quer fazer. Uma mancha havia devorado várias palavras. Quando construíram Lewis, havia pedras antigas que eles moveram. Talvez as pedras o mantivessem pequeno agora. É a praia, pelo menos. Na página seguinte, as letras são muito maiores e tremidas. A luz teria começado a falhar ou o autor estaria recuando para longe da luz, da entrada do porão? Eu não sabia de qual alternativa eu gostava menos. Tenho que escrever. Mãos tremendo de escavar túnel e sem comida. Eles estão cantando agora, ajudando-o a chegar. Canticando sem bocas, eles cantam e dançam o padrão para que ele possa atravessar. Agora há pouquíssimas palavras por página. As letras são irregulares, como se a mão do autor continuasse tendo espasmos violentos. Brilho vindo, está lá fora agora, está olhando para dentro, para mim, não consegue me agarrar se eu continuar escrevendo. Eles querem que eu dance para que eu cresça, querem que eu seja... É aí que termina. Ah, a influência de Joyce, comentei com amargura. As páginas restantes estão em branco, exceto por fungos. Consegui me levantar. Minha cabeça parecia um balão cheio de gás. Gostaria de voltar agora. Acho que estou com um princípio de insolação. A 100 metros de distância, olhei para trás, para os restos do vilarejo. Lewis, presumi que fosse esse o nome. Os restos de pedra oscilavam como se tentassem assumir uma nova forma. A névoa os deixava com um tom acobreado, inchados sob uma crosta de areia. Eu estava desesperado para escapar daquele calor. Mais perto do mar, sentia-me um pouco menos oprimido. Mas o sussurro da areia, o murmúrio líquido das ondas, o rumor desajeitado do vento, tudo isso entoava um coro insistente. Por toda a praia havia padrões que exigiam ser lidos. Neil apertava o caderno sob o braço. O que você acha disso? Perguntou ele ansioso. Sua indiferença em relação à minha saúde me irritava e, consequentemente, a pergunta também. Ele era louco, eu disse. Vivendo aqui é de se admirar. Talvez ele tenha se mudado para lá depois que o lugar foi abandonado. A praia deve brilhar ali também. Aquilo deve tê-lo acabado de vez. Você viu como ele tentou cavar um refúgio para si mesmo. É só isso. Você acha? Fico na dúvida, disse Neil enquanto pegava uma concha. Enquanto ele levava a concha ao ouvido, sua expressão tornou-se tão retraída e indecifrável que senti uma pontada de consternação. Estaria eu testemunhando um sintoma de seu problema nervoso? Ele permanecia parado como um fragmento da aldeia, como se a concha o estivesse segurando e não o contrário. Por fim ele murmurou. É isso, era isso que ele queria dizer. Cantar sem bocas. Peguei a concha com muita relutância, minha cabeça latejava. Encostei a concha no ouvido, embora estivesse ensurdecido pela tempestade de sangue. Se a concha estivesse murmurando, eu não suportaria a aspereza de seu ritmo. Parecia que eu a sentia mais profundamente em meu crânio do que a ouvia. Nada parecido, eu disse, quase rosnando, e empurrei a concha para ele. Agora que eu tinha que me esforçar para ouvir, não conseguia me livrar do murmúrio. Parecia estar por trás dos sons do vento e do mar. Continuei caminhando, com os olhos semicerrados. A umidade brotava ao redor dos meus pés. As formas brilhantes ao redor das minhas pegadas pareciam maiores e mais definidas.
Eu precisava me agarrar à minha noção do meu próprio tamanho e forma. Quando nos aproximamos da casa, não consegui ver os bangalôs. Parecia haver apenas a praia, enorme e ofuscante. Finalmente, Neil ouviu um carro saindo da enseada e me guiou pelo caminho de pegadas caídas. No bangalô, deitei-me desejando que as luzes e os padrões desaparecessem dos meus olhos fechados. A presença de Neil não me acalmava, embora ele estivesse apenas debruçado sobre o caderno. Ele havia trazido um punhado de conchas para dentro. Ocasionalmente ele levava uma delas ao ouvido murmurando: Ainda está lá, sabia? Parece mesmo um cântico. Pelo menos, pensei irritado, eu sabia quando algo era sintoma de doença. Mas o problema era que, em meu delírio, eu era tentado a concordar com ele. Senti que quase tinha ouvido o que o som tentava ser. Parte 3. No dia seguinte, Neil voltou à aldeia deserta. Ele havia ficado fora por tanto tempo que, mesmo em meio ao clamor dos meus sentidos desordenados, fiquei ansioso. Eu não conseguia procurá-lo. Sempre que tentava, a praia escaldante começava a tremer, a estremecer, e me fazia tremer também. Finalmente ele voltou, sem ter encontrado outro caderno. Eu esperava que isso fosse o fim da história, mas seu fracasso simplesmente o frustrou. Sua irritabilidade me incomodava. Ele conseguiu preparar uma salada desajeitada, da qual comi pouco. Conforme a maré do crepúsculo chegava do horizonte, ele se sentou à janela, olhando alternadamente para a praia e para o caderno. Sem aviso, ele disse: Vou dar um passeio. Posso pegar sua bengala emprestada? Presumi que ele pretendia ir à praia. Caso ele ficasse preso pela escuridão e pelo mar, eu não estaria em condições de ir ajudá-lo. Prefiro que não vá, disse eu francamente. Não se preocupe, eu não vou perder a cabeça. Minha lassidão sufocou meus argumentos. Eu me esparramei na minha cadeira e, pela janela aberta, o ouvi se afastando, seus passos abafados pela areia. Logo só se ouvia o vago e lento murmúrio do mar, indo e vindo, e o leve chiado da areia nos arbustos. Depois de meia hora, me forcei a levantar, embora a dor de cabeça aumentasse cada vez mais, e ia a olhar para a praia esbranquiçada. Toda a extensão parecia cintilar como relâmpagos. Forcei a vista. A praia parecia repleta de detritos, todos dançando ao ritmo do brilho. Tive que observar cada movimento, mas não havia sinal de Neil. Saí e fiquei entre os arbustos. Quanto mais me aproximava da praia, mais ela parecia repleta de atividades obscuras, mas eu suspeitava que grande parte, se não tudo, disso se devia ao meu estado. Pois em 5 minutos minha cabeça estava tão rígida e desequilibrada que precisei me refugiar em casa, longe do calor. Embora minha intenção fosse ficar acordado, eu estava cochilando quando Neil voltou. Acordei e o encontrei olhando pela janela. Ao abrir os olhos, a praia se estendeu à minha frente, brilhando. Não parecia lotada agora, presumivelmente porque meus olhos haviam descansado. O que Neil poderia ver que o preocupava tanto? Gostou do passeio? Eu disse sonolento. Ele se virou e senti uma pontada de inquietação. Seu rosto parecia rígido de dúvida. Seus olhos estavam inquietos. Uma carranca marcava sua testa. Não brilha, disse ele. Supondo que eu soubesse do que ele estava falando, eu só podia imaginar o quanto o nervosismo dele estava afetando suas percepções. Se alguma coisa mudou, a praia parecia mais brilhante. Como assim? A praia, perto da vila. Ela não brilha. Não mais. Ah, entendi. Ele parecia ofendido, quase desdenhoso, embora eu não conseguisse entender por que ele esperava que eu fosse menos indiferente. Ele se recolheu, examinando o caderno. Ele poderia estar tentando resolver um problema urgente. Talvez, se eu não estivesse doente, eu teria conseguido distrair Neil de sua obsessão, mas eu mal conseguia me aventurar lá fora sem ficar tonto. Eu só podia esperar no bangalô até meu estado melhorar. Nem Neil nem eu tínhamos tido insolação antes, mas ele parecia saber como tratá-la. Continue bebendo água. Cubra-se se começar a tremer. Ele não se importou que eu ficasse em casa. Parecia até ansioso demais para sair sozinho. Isso importava? No dia seguinte, ele só tinha ido à biblioteca.
Meu estado de saúde paralisava meu raciocínio. No entanto, mesmo que eu estivesse bem, não teria como imaginar a aparência dele ao retornar, animado, com um ar de cumplicidade e um sorriso presunçoso. Tenho uma história para você, Disse ele de imediato. A maioria dessas histórias acabava sendo longa e monótona. É mesmo? Perguntei cauteloso. Ele se inclinou para a frente como se quisesse me contagiar com o suspense. Aquele vilarejo onde fomos não se chama Lewis, chama-se Strand. Será que ele estava fazendo uma pausa para me dar a chance de soltar um suspiro de surpresa ou aplaudir? Ah, é? Disse eu sem entusiasmo. Lewis era outro vilarejo, mais adiante na costa. Também está abandonado. Aquela parecia ser a revelação principal. As imagens que dançavam diante dos meus olhos fechados haviam me deixado irritado. Não me parece grande coisa, reclamei. Bem, isso é só o começo. Quando sua pausa me obrigou a abrir os olhos, ele disse: Li um livro sobre os mistérios inexplicáveis da sua região. Por quê? Olha, se você não quer ouvir... Continue, agora que você começou. Não saber nada sobre homens pode ser ainda mais angustiante. Não havia muita coisa sobre Lewis, Disse ele, talvez para ter mais tempo para improvisar. Havia muita coisa? Sim, certamente. Pode não parecer muita coisa. Ninguém sabe porque Lewis foi abandonado, mas ninguém sabe isso sobre Strand também. Minha impaciência deve ter transparecido, pois ele acrescentou apressadamente. O que eu quero dizer é que as pessoas que deixaram Strand não disseram por quê. E alguém perguntou a elas? A mulher que escreveu o livro. Ela conseguiu encontrar algumas delas. Elas se mudaram para o interior o máximo que puderam. Isso foi uma coisa que ela notou. E elas sempre tiveram algum tipo de distúrbio nervoso. Falar sobre Strand sempre as deixava mais nervosas, como se elas sentissem que falar pudesse fazer algo acontecer, ou que alguma coisa pudesse ouvir. Foi o que a autora disse. Certo. Qual era o nome dela? Ele teria percebido minha suspeita? Jesus Cristo, ele rosnou. Eu não sei. Que diferença isso faz? Na verdade não fazia diferença, não para mim. A história dele me fez sentir pior. O laço apertou-se em torno do meu crânio. A praia crepuscular fervilhava e vibrava. Fechei os olhos. Cala a boca, gritei para ele. Vá embora. Havia uma coisa, insistiu ele. Um homem disse que as crianças viviam indo à praia à noite. Os pais tentavam de tudo para impedi-las. Alguns as questionavam, mas era como se elas não conseguissem se conter. Por que será, na sua opinião? Quando me recusei a responder, ele disse de forma desconexa. Tudo isso aconteceu na década de 30. Eu não suportava ouvir chamarem as crianças de miúdos. A palavra, repetida à exaustão, me deixava inquieto. Gotas de gíria, como uma tortura chinesa. E eu nunca ouvira um desfecho tão fraco. Sua falta de jeito como contador de histórias me irritava. Ele não sabia nem avaliar o próprio material. Eu tinha certeza de que ele não havia lido livro nenhum do gênero. Depois de um tempo espiando por entre as pálpebras, torci para que ele achasse que eu estava dormindo. Ele estava debruçado sobre o caderno novamente, parecendo fascinado. Quem dera as pessoas e os críticos lessem meus livros com tanta atenção. Ele esfregava a testa sem parar, como se quisesse estimular o cérebro. Cochilei. Quando abri os olhos, ele estava à minha espera. Empurrou o caderno na minha direção para mostrar algo. Olha, sinto muito, eu disse sem muito esforço para parecer sincero. Não estou no clima. Ele saiu a passos pesados em direção ao quarto e voltou sem o livro, mas com a minha bengala. Vou dar uma volta, anunciou ele amuado, como um cônjuge depois de uma briga. Cochilei com alívio, pois me sentia mais delirante. Minha cabeça parecia cheia de grãos de areia que rangiam uns contra os outros. Na verdade, eu inteiro era feito de areia. Claro que era verdade que eu era composto de partículas e achei que meu delírio havia encontrado uma metáfora para isso. Mas os grãos que flutuavam na minha visão interior não eram nem areia nem átomos.
Um membro, escuro e vago, tentava alcançá-los. Lutei para despertar. Eu não queria distinguir sua forma, e menos ainda eu queria saber o que significava fazer com os grãos, pois, à medida que o membro os sugava para dentro de si, engolindo-os de uma maneira que eu me recusava a perceber, vi que os grãos eram mundos e estrelas. Acordei tremendo. Meu corpo parecia incontrolável e estranho. Deixei que ele tremesse até se acalmar. Não que eu tivesse escolha, mas que eu estava concentrado no problema de por que havia acordado com a cabeça erguida, como um cão de guarda. O que eu tinha ouvido? Talvez apenas o vento e o mar, ambos pareciam mais altos, mais intensos. Meus pensamentos se emaranharam em seu ritmo. Senti que houvera outro som. Os arbustos agitavam-se, soando ressecados pela areia. Teria eu ouvido Neil voltar? Entrei aos tropeços no quarto dele. Estava vazio. Enquanto eu estava parado junto à sua janela aberta, aguçando os ouvidos, pensei ter ouvido sua voz, abafada pelo tumulto surdo das ondas. Espiei para fora. Além das copas baixas dos arbustos, o brilho da praia tremia em minha direção. Tive que fechar os olhos, pois não conseguia distinguir se as formas inquietas e esqueléticas estavam se aglomerando em meus olhos ou se era a praia. Parecia, de alguma forma, ambas. Quando olhei novamente, pareceu-me ver Neil. Seria mesmo Neil? O brilho instável e sufocado agravava as distorções da minha visão. Seria o objeto apenas um novo pedaço de detrito? Achei sua forma desconcertante. Minha mente insistia em apreendê-lo como um símbolo impresso na extensão esbranquiçada. A luminosidade fazia com que parecesse se mover, hesitante e aos solavancos, como se estivesse aprendendo a posar. A luz ou meus olhos o envolviam com uma dança. Será que eu havia perdido a noção de perspectiva? Eu estava avaliando mal o tamanho, tanto da praia quanto da figura? Sim, era uma figura, por maior que parecesse. Ela movia os braços como um fantoche inerte. E estava meio enterrada na areia. Cambaleei para fora, gritando para Neil, e então recuei. O céu devia estar carregado de uma nuvem de tempestade. A sensação era sufocantemente imensa, sólida como rocha e próxima o suficiente para me esmagar. Forcei-me a ir em direção aos arbustos, embora minha cabeça latejasse, comprimida em uma massa de dor. Quase imediatamente ouvi passos pesados nas dunas. Meu sangue quase me ensurdeceu. Os passos soavam vagos e imensos. Espiei ao longo da trilha escura. Na borda da minha visão, a praia cintilava repetidamente. Uma escuridão imensa pairava sobre mim. Inquietantemente perto de mim, inchada pelo brilho, uma cabeça surgiu à vista. Por um instante, minha atenção pareceu prestes a fraturar meu crânio. Então, Neil falou. Suas palavras eram incompreensíveis em meio ao vento, mas era a voz dele. Enquanto caminhávamos com dificuldade de volta em direção às luzes, a ameaça de uma tempestade parecia recuar, e eu atribuía a sensação à minha própria tensão. Claro que estou bem, murmurou ele irritado. Eu caí e isso me fez gritar, só isso. Assim que entramos, vi a prova da queda. Suas calças estavam cobertas de areia até os joelhos. Parte 4. No dia seguinte, ele quase não falou comigo. Desceu cedo para a praia e ficou por lá. Eu não sabia se ele estava obcecado ou demonstrando ressentimento. Talvez não suportasse ficar perto de mim. Inválidos podem se achar insuportáveis. Frequentemente eu o avistava vagando além das dunas. Ele caminhava como se estivesse em um labirinto elaborado e examinava a praia. Estaria procurando a chave do caderno? Estaria procurando poluição? Quando a encontrasse, pensei amargamente, já o teria infectado. Eu me sentia muito debilitado para intervir. Enquanto eu observava, Neil parecia desaparecer intermitentemente. Se eu desviasse o olhar, não conseguia encontrá-lo novamente por minutos. A praia brilhava intensamente como osso e nunca ficava parada. Eu não podia atribuir as distorções da minha visão apenas ao calor e à neblina. Quando Neil voltou no final daquela tarde, pedi a ele que ligasse para um médico. Tem uma cabine perto da estação, não é?
Um dos vizinhos deixaria você telefonar. Não, eu vou lá. Eles provavelmente estão todos se perguntando por que você deixou um maluco cabeludo ocupar sua casa. Ele saiu, esfregando a testa com cuidado. Ele fazia isso com frequência agora. Isso e sua preocupação com o caderno maluco eram razões adicionais pelas quais eu queria um médico. Eu sentia que Neil também precisava ser examinado. Quando ele voltou, já era crepúsculo. No horizonte, as brasas se apagavam no mar. O brilho da praia já estava se intensificando. Parecia ter se intensificado nos últimos dias. Eu disse a mim mesmo que havia ficado hipersensível. É o Dr. Lewis. Ele vem amanhã. Neil hesitou e então continuou. Acho que vou dar uma volta na praia. Quer vir? Deus me livre. Não, estou doente, não vê? Eu sei disso. Sua impaciência era quase incontrolável. Um passeio lhe faria bem, não à luz do sol agora. Vou ficar aqui até consultar o médico. Ele parecia disposto a discutir, mas sua inquietação o dominou. Ao sair, seu semblante parecia me amaldiçoar. Será que sua doença o estava tornando intolerante à minha? Ou ele sentiu que eu havia rejeitado um gesto de reconciliação? Eu me sentia muito mal para observar pela janela. Quando olhava, raramente conseguia distingui-lo ou perceber quais movimentos eram dele. Ele parecia estar caminhando lentamente, cutucando a praia com minha bengala. Imaginei se ele havia encontrado areia movediça. Novamente, seu caminho me fez pensar em um labirinto. Cochilei, por muito mais tempo do que pretendia. O médico pairava sobre mim. Olhando nos meus olhos, ele se abaixou. Comecei a lutar o melhor que pude. Vislumbrei as profundezas de suas órbitas oculares, vazias e secas como o espaço interestelar. Eu não precisava do seu tratamento. Eu ficaria bem se ele me deixasse em paz, apenas me deixasse ir. Mas ele havia penetrado profundamente em mim. Como se eu fosse uma bexiga que tivesse estourado, senti-me inundar por ele. Senti um vasto vazio absorver minha substância e o meu ser. Vagamente compreendi que não era nada como o vazio. Que minha mente se recusava a perceber o que era, tão estranho e assustador era o que fervilhava. Amanheceu. A luz abafada fervilhava. A praia brilhava intermitentemente. Ofeguei. Alguém estava na praia, tão encolhido que parecia disforme. Ele se levantou, apoiando-se na minha bengala, e começou a andar de um lado para o outro desajeitadamente. Soube imediatamente que ele havia passado a noite na praia. Depois disso, fiquei acordado. Eu não conseguia imaginar o estado de sua mente e estava um pouco receoso de estar dormindo quando ele voltasse. Mas quando ele entrou, horas depois, para atacar a cozinha em busca de um pedaço de queijo, mal pareceu me notar. Murmurava algo repetidamente, em voz baixa. Seus olhos pareciam ofuscados pela praia, absortos em sua obsessão. Quando o médico disse que viria? Mais tarde, resmungou ele antes de descer apressado para a praia. Eu torcia para que ele ficasse lá até a chegada do médico. De vez em quando eu o via de relance, caminhando de um lado para o outro em um trajeto intrincado. Ondulações de calor o deformavam. Sua figura imprecisa parecia instável. Sempre que eu olhava para a praia, ele saltava à vista, assustadoramente vívida. Rachaduras de luz apareceram no mar. Toques de grama pareciam se erguer, tremendo, como se as dunas estivessem se esticando para observar Neil. 5 minutos de vigília na janela foi o máximo que consegui suportar. A tarde consumiu o tempo. Parecia letárgica e exaustiva como 4 horas da manhã. Não havia sinal do médico. Continuei olhando da porta da frente. Nada se movia na rua em forma de crescente, exceto leves indícios da praia levados pelo vento. Finalmente tentei telefonar. Embora pudesse sentir o calor do asfalto através das solas dos meus sapatos, o dia parecia suportável. Apenas ameaças de dor me atormentavam. Mas não havia ninguém em casa. Os bangalôs permaneciam imponentes sob a luz do entardecer. Quando tentei caminhar até a cabine telefônica, o laço se fechou em meu crânio imediatamente. Parei assustado no meu corredor, pois Neil havia aberto a porta da sala de estar assim que entrei na casa. Ele parecia corado e irritado. Onde você estava? Perguntou ele. Ainda não sou um caso para o hospital, sabe? Eu estava tentando telefonar para o médico.
Inacreditavelmente, ele pareceu aliviado. Vou descer agora e ligar para ele. Enquanto ele estava fora, observei a praia mergulhar no crepúsculo. Naquele momento, parecia ser o único horário do dia que eu conseguia suportar observar. O horário em que as formas se tornam obscuras, mais capazes de metamorfose. Talvez isso tornasse as travessuras da costa aceitáveis, aparentemente mais naturais. Agora a praia se assemelhava a nuvens diante da lua. Ela flutuava lenta e variadamente. Se eu a observasse por muito tempo, parecia nervosa com os relâmpagos. A imensidão da noite surgia no horizonte. Não ouvi Neil voltar. Devo ter ficado fascinado com a vista. Virei-me e o encontrei me observando. Novamente ele pareceu aliviado por eu ainda estar ali. Ele chegará em breve, disse ele. Esta noite, você quer dizer? Sim, esta noite. Por que não? Eu não conhecia muitos médicos que viriam à noite para tratar o que era, por mais desagradável que fosse para mim, uma doença relativamente leve. Talvez as atitudes fossem diferentes aqui no interior. Neil estava indo em direção à porta dos fundos para a praia. Você acha que poderia esperar até ele chegar? Perguntei, buscando uma desculpa para retê-lo. Só por precaução, caso eu me sinta pior. Sim, você tem razão. Seu olhar era opaco. É melhor eu ficar com você. Esperamos. A massa escura se fechou sobre a praia e os bangalôs. O brilho noturno tremulava na periferia da minha visão. Quando olhei para a praia, as formas tênues eram agitadas. Parecia que eu estava pagando pelo meu fascínio anterior, pois agora as paredes do quarto pareciam ativas, com padrões fracos. Onde estava o médico? Neil também parecia impaciente. Os únicos sons eram o tic-tac repetitivo de seus passos e o canto irregular do mar. Ele continuava me encarando como se quisesse falar. Ocasionalmente sua boca tremia. Ele parecia uma criança ansiosa para confessar e com medo de fazê-lo. Embora me deixasse desconfortável, tentei parecer encorajador, interessado no que quer que ele tivesse a dizer. Seu andar de um lado para o outro o levava cada vez mais perto da porta dos fundos. Sim, assenti. Conte-me, fale comigo. Seus olhos se estreitaram. Por trás das pálpebras, ele ponderava. De repente, sentou-se à minha frente. Uma espécie de sorriso torto surgiu em seus lábios. Tenho outra história para você, disse ele. Sério? Tentei parecer o mais intrigado possível. Ele pegou o caderno. Eu descobri isso a partir disso. Então voltamos à sua obsessão. Enquanto ele folheava as páginas, seus pés se moviam constantemente. Seus lábios se moviam como se estivesse sussurrando o texto. Ouvi o vasto murmúrio do mar. Imagine isto, disse ele de repente. Eu só disse imagine, note bem. Esse sujeito vivia totalmente sozinho em Strand. Isso deve ter afetado a cabeça dele. Você mesmo disse isso. Ter de vigiar a praia todas as noites. Mas, e se isso não o tivesse levado à loucura? E se tivesse afetado a mente dele, de modo que ele visse as coisas com mais clareza? Escondi minha impaciência. Que coisas? A praia. O tom dele me lembrou algo. Um tipo específico de simplicidade que eu não conseguia definir bem. É claro que estamos apenas supondo. Mas, pelo que você já leu, não acha que existem lugares mais próximos de um outro tipo de realidade? De outro plano ou dimensão? Ou seja lá o que for? Você quer dizer que a praia de Strand era assim? Sugeri para incentivá-lo. É verdade. Você também sentiu isso? Seu entusiasmo me surpreendeu. Eu me senti mal, só isso. Ainda me sinto. Claro, sim, claro. Quer dizer, estávamos apenas supondo. Mas veja o que ele diz. Ele parecia feliz em se refugiar no caderno. Começou em Lewis, onde ficavam as pedras antigas, e depois seguiu pela costa até Strand. Isso não prova que o que ele estava falando é diferente de tudo que conhecemos? Sua boca ficou entreaberta, aguardando minha concordância. Parecia vazia, desprovida de sentido. Desviei o olhar, distraído pelo brilho trêmulo além dele. Não sei o que você quer dizer. É porque você não leu isso direito. Sua impaciência se tornou áspera.
Olha aqui. Exigiu ele, apontando com os dedos para um grupo de palavras como se fossem um oráculo da Bíblia. Quando os padrões estiverem prontos, ele pode voltar. Então, o que isso quer dizer? Vou te dizer o que eu acho que significa. O que ele quis dizer. Sua voz baixa parecia tropeçar em meio aos ritmos da praia. Você vê como ele continua mencionando padrões. Suponha que essa outra realidade já tenha sido tudo o que existia. Então, a nossa surgiu e ocupou parte do seu espaço. Nós não a destruímos. Ela não pode ser destruída. Talvez ela tenha se retraído um pouco para esperar o momento certo, mas deixou uma espécie de marca de si mesma, uma espécie de imagem codificada de si mesma em nossa realidade. E, no entanto, essa imagem ainda está em embrião, crescendo. Veja bem, ele diz que está viva, mas é apenas a imagem sendo formada. As coisas se tornaram parte de sua imagem, e é assim que ela... Tenho certeza que era isso que ela queria dizer. Eu me senti mentalmente exausto e desanimado com tudo isso. Quanta necessidade ele tinha de um médico, não pude deixar de soar um pouco desdenhoso. Eu não vejo como você conseguiu juntar tudo isso a partir daquele livro. Quem disse que eu consegui? Sua veemência era chocante. Tive que quebrar a tensão, pois o brilho em seus olhos parecia tão artificial e nervoso quanto o brilho da praia. Fui olhar pela janela da frente, mas não havia sinal do médico. Não se preocupe, disse Neil. Ele está vindo. Fiquei olhando para a estrada escura até que ele disse, apreensivo. Você não quer ouvir o resto? Ele esperou até que eu me sentasse. Sua atenção era opressiva como o céu pairando. Ele me encarou por minutos a fio. O nó da corda cravava em meu crânio. Finalmente ele disse. Esta praia parece com algum outro lugar para você? Parece uma praia. Ele deu de ombros como quem diz. Deixa para lá. Veja bem, ele descobriu que tudo que vinha das pedras antigas continuava se movendo em direção às áreas habitadas. Era assim que se multiplicava. É por isso que eu continuei de Lewis para Strand. Bobagem, é claro. Delírios. Não, não é. Não havia como negar a fúria que espreitava, mal contida sob sua voz baixa. Aquela fúria parecia solta na noite estrondosa, no vento, no mar violento e no céu ameaçador. A praia tremia, inquieta. O próximo lugar para onde se moveria seria aqui, murmurou ele. Tem que ser. Se você aceitou a ideia desde o início. Um leve sorriso surgiu em sua bochecha. Meu comentário poderia ter sido uma mosca irritante, certamente tão trivial quanto. Você consegue ler o padrão lá fora, se tentar, murmurou ele. Leva o dia todo. Você começa então a entender. Uma sensação de o que poderia estar lá. Está vivo, embora não se pareça em nada com a vida como a conhecemos. Eu só conseguia dizer o que me vinha à cabeça para detê-lo, até que o médico chegasse. Então, como você faz? Ele evitou a pergunta, mas apenas para revelar a profundidade de sua obsessão. Será que um inseto nos reconheceria como uma forma de vida? De repente percebi que ele pronunciava a palavra praia como um sacerdote poderia pronunciar o nome de seu Deus. Precisávamos sair da praia. O médico não importava mais. Olha, Neil, acho melhor a gente... Ele me interrompeu, com os olhos brilhando de forma espasmódica. É mais forte à noite. Acho que absorve energia durante o dia. Lembre-se, ele disse que as areias movediças só aparecem à noite. Elas se movem, sabe? Elas fazem você seguir o padrão. E o mar é diferente à noite. Coisas saem dele. São como símbolos e, no entanto, estão vivas. Acho que o mar as cria. Elas ajudam a dar vida ao padrão. Aterrorizado, só consegui voltar para a janela da frente e procurar pelas luzes do carro do médico. Por qualquer luz que fosse. Sim, disse Neil, soando menos impaciente e mais tranquilizador. Ele está vindo. Mas enquanto ele falava, vislumbrei, refletido na janela, seu sorriso secreto e triunfante. Por fim, consegui dizer ao reflexo dele. Você não chamou um médico, chamou? Não. Um sorriso fez seus lábios tremerem como areia movediça. Mas ele está vindo.
Meu estômago começara a revirar lentamente. Minha cabeça também, assim como o quarto. Agora eu tinha medo de ficar de costas para Neil, mas quando me virei tive mais medo ainda de fazer a pergunta: quem? Por um momento pensei que ele não se dignaria a responder. Ele me deu as costas e olhou para a praia. Mas não consigo mais escrever como se tivesse dúvidas, como se não soubesse o final. A praia era a resposta dele. Sua transformação assombrosa o era, mesmo que eu não tivesse certeza do que estava vendo. Estaria a praia inchada, estufada, como se pela respiração ofegante e irregular do mar? Estaria repleta de formas indefinidas, parasitas que corriam dançando sobre ela, afundavam nela, flutuavam, contorcendo-se até a superfície? Tremia em toda a sua extensão como uma gelatina luminosa? Tentei acreditar que tudo aquilo era efeito da escuridão opressiva. Mas a escuridão havia descido tão densa que parecia não haver luz alguma no mundo lá fora, exceto aquele brilho intermitente. Ele inclinou a cabeça para trás, por cima do ombro. O brilho em seus olhos lembrava muito o cintilar lá fora. Um fio de saliva se esticava entre seus dentes expostos. Ele sorriu com uma generosidade assustadora. Decidira responder a minha pergunta de forma mais direta. Seus lábios se moviam como quando ele estava lendo. Finalmente ouvi o que eu tentara não suspeitar. Ele emitia o som que eu tentara não ouvir nas conchas. Seria aquilo uma invocação? Ou o nome que eu pedira? Eu só sabia que aquele som, tão líquido e desumano que eu quase poderia pensar que não tinha forma, me causava náusea, a ponto de eu não conseguir separá-lo das vozes enormes e soltas do vento e do mar. Parecia preencher o ambiente. A pulsação em meu crânio tentava imitar seu ritmo, um ritmo que eu achava impossível de captar, insuportável. Comecei a deslizar pela parede em direção à porta da frente. O corpo dele girou aos solavancos, como se estivesse pendurado pelo pescoço. Sua cabeça riu, se é que se pode chamar de riso, um som que lembrava uma luta na lama. Você não vai tentar escapar? Gritou ele. Ele já estava tomando conta de você antes de eu chegar. Agora você não tem chance nenhuma. Não depois que o trouxemos para dentro de casa. E ele pegou uma concha. Quando ele apontou a abertura da concha para mim, a tontura inundou meu crânio, projetando-me para a frente. As paredes pareciam brilhar intensamente, tremer e explodir em enxames. Tive a impressão de que uma massa escura surgia na janela, preenchendo todo o espaço. A boca de Neil se movia, mas aquele som nauseante parecia vir do fundo de uma caverna ou de uma concha. Soava distante e imenso, porém aproximava-se e tornava-se mais nítido. A voz de algo vasto e líquido, que aos poucos ganhava forma. Talvez fosse porque eu estava ouvindo, mas não tinha escolha. De repente, a mão livre de Neil agarrou com força a própria testa. Parecia uma pinça desesperada para arrancar algo de dentro de seu crânio. Está crescendo! Gritou ele, num tom entre o soluço e o êxtase. Enquanto ele falava, o canto líquido não diminuía nem um pouco. Antes que eu entendesse o que ele pretendia fazer, ele escancarou a porta dos fundos e desapareceu. De uma maneira que lembrava um pesadelo, seus movimentos nervosos e elaborados pareciam uma dança. Quando a porta se abriu de um solavanco, o rugido da noite invadiu o ambiente. O aumento súbito de volume parecia ávido e voraz. Fiquei paralisado, escutando, e não conseguia distinguir o quanto aquele som se assemelhava ao canto dele. Ouvi seus passos, leves e descompassados, correndo de forma irregular pelas dunas. Minutos depois, julguei ouvir um grito fraco, que pareceu ser imediatamente engolido. Deixei-me cair, exausto, contra uma cadeira. Senti-me aliviado, esgotado, indiferente. Os sons haviam retornado à praia, o lugar a que pertenciam. O quarto agora parecia estável. Então senti um profundo desgosto por mim mesmo. E se Neil estivesse ferido ou preso em areia movediça, eu havia permitido que a histeria dele dominasse temporariamente minha percepção alterada, eu disse a mim mesmo. Será que eu usaria isso como desculpa para não salvá-lo? Por fim, forcei-me a sair. Todos os bangalôs estavam às escuras. A praia brilhava tenuemente, sem violência. Eu não via nada de errado no céu. Apenas minha tontura e a pulsação na cabeça distorciam minha percepção. Abri caminho entre os arbustos,
que sibilavam como serpentes, com as bocas cheias de areia. O emaranhado de pegadas me fazia tropeçar com frequência. A areia chacoalhava as hastes da grama das dunas. Na borda das dunas, a trilha parecia pronta para me fazer escorregar até a praia. A praia estava cheia de coisas. Tive de apertar os olhos para distinguir os vultos dos destroços. Meus olhos se acostumaram à penumbra, mas não vi sinal algum de Neil. Então observei mais de perto. Seria aquele um par de sandálias meio enterrado? Antes que a vertigem me jogasse na praia, desci deslizando. Sim, eram de Neil, e uma trilha de pegadas descalças seguia em direção ao amontoado de destroços. Toquei com cautela nas sandálias e desejei ter meu bastão para verificar se havia areia movediça, mas a areia que as engolia parcialmente estava bem firme. Por que ele tentar enterrá-las? Segui suas pegadas com os olhos ainda se ajustando. Recusei-me a imitar seu trajeto, pois ele dava voltas sobre si mesmo em padrões intrincados que me deixavam tonto e não saíam de minha cabeça. Seus passos eram irregulares, uma dança de aleijado. Ele devia estar à mercê de seus nervos, pensei. Eu estava um pouco receoso de enfrentá-lo, mas sentia o dever de tentar. Seus movimentos sinuosos me levaram para o meio dos destroços. Formas baixas e obscuras me cercavam. Um toco irregular eriçado de filamentos metálicos que tateavam o ar à minha aproximação. A metade de um carro, tão enferrujada e deformada que parecia um esboço impreciso de uma criança. A capota de um carrinho de bebê, dentro da qual cintilava uma massa arredondada e nua de areia. Fiquei aliviado ao sair daquele labirinto, pois os objetos mal definidos pareciam mudar de lugar. Cheguei até a imaginar que aquela massa nua estava abrindo uma boca que se esfarelava. Mas, na praia aberta, haviam outras distrações. As ondulações e os desenhos na areia estavam mais nítidos e pareciam vibrar inquietamente. Eu olhava constantemente para o mar, não porque seu murmúrio estivesse me perturbando, embora com seu ritmo insistente e descompassado estivesse mesmo, mas porque eu tinha a impressão persistente de que as ondas estavam desacelerando, lentas como um melaço. Tropecei e tive de me virar para ver o que havia me feito cair. O brilho da praia revelou a camisa de Neil. A pequena parte dela que não estava soterrada. Não havia como confundir. Reconheci a estampa. O brilho fazia o nylon parecer luminoso, iluminado por dentro. Suas pegadas serpenteavam de volta por entre os destroços. Mesmo naquele momento, que Deus me ajude, perguntei-me se ele estava pregando alguma peça de mau gosto, se estava esperando em algum lugar para saltar e me assustar, forçando-me a admitir que havia ficado impressionado. Caminhei com dificuldade e raiva para o meio dos destroços e, imediatamente, desejei não tê-lo feito. Todos os objetos eram luminosos, sem sombras. Não havia mais dúvida. O brilho da praia estava aumentando. Ele fazia as pegadas de Neil parecerem maiores. Seus contornos mudavam enquanto eu as observava, semicerrando os olhos. Tropecei às pressas em direção ao trecho deserto da praia e esbarrei no carro parcialmente soterrado. Foi naquele momento que o pesadelo se tornou real. Eu poderia ter me convencido de que a ferrugem havia corroído o carro até deixá-lo fino como uma casca, mas eu já não me iludia mais. De repente, soube que nada naquela praia era como parecia, pois quando minha mão colidiu com o teto do carro, que deveria ser dolorosamente sólido, senti o teto desmoronar e toda a estrutura caiu na areia, da qual se tornou imediatamente indistinguível. Corri em direção à praia aberta. Mas não havia alívio, pois toda a praia brilhava de forma lúgubre, como lama lutando para sufocar uma lua. Entre os destroços, vislumbrei o resto das roupas de Neil, meio absorvidas pela praia. Ao cambalear para o campo aberto, vi suas pegadas à frente. Vi como elas pareciam crescer, se alterar até se tornarem irreconhecíveis, e então desaparecerem em uma grande mancha escura e disforme na areia. Olhei em volta, apavorado. Não conseguia ver os bangalôs. Depois de alguns minutos consegui vislumbrar a trilha, a bagunça de pegadas que cobriam a duna. Comecei a caminhar em direção a ela, muito devagar e silenciosamente, para não ser notado pela praia e pelo céu ameaçador.
mas as dunas estavam recuando. Acho que comecei a gritar então, gritar quase em um sussurro, pois quanto mais rápido eu corria, mais as dunas se afastavam. O pesadelo havia tomado conta da minha perspectiva. Agora eu corria descontroladamente, embora sentisse que estava parado. Eu tinha corrido apenas alguns passos quando tive que recuar da areia que agarrou meus pés com tanta avidez que quase a ouvi estalar os lábios. Minutos atrás não havia areia movediça, pois eu podia ver minhas pegadas anteriores impressas naquele trecho. Fiquei preso, tremendo incontrolavelmente, enquanto o brilho se intensificava e o céu sem luz parecia descer, e sentia a praia mudar. Simultaneamente experimentei algo que, em certo sentido, era pior. Senti-me mudar. A tontura dissipou-se. Senti-me atordoado, porém instável. Finalmente percebi que nunca tivera insolação. Talvez fosse meu conflito interno, ser forçado a ficar e, ao mesmo tempo, não ousar aventurar-me na praia, por causa do que meu subconsciente sabia que aconteceria. E agora estava acontecendo. A praia havia vencido. Talvez Neil lhe tivesse dado força. Embora eu não ousasse olhar, sabia que o mar havia parado. Objetos encalhados, símbolos elaborados, compostos de algo semelhante à carne, contorciam-se em sua margem paralisada. O clamor que me cercava com seus cantos e gorgolejos não vinha do mar. Era articulado demais, por mais repetitivo que fosse. Vinha também debaixo dos meus pés, a voz da praia, um sussurro emitido por tantas fontes que se tornava ensurdecedor. Senti cristas de areia se contorcendo sob mim. Eram firmes o bastante para suportar meu peso, mas não pareciam em nada com a areia. Forçavam-me a mudar meu equilíbrio. Em breve eu teria de dançar, de imitar as formas espasmódicas que haviam deixado de fingir ser apenas destroços, de participar do ritual dos objetos que surgiam em massa do mar congelado. Tudo brilhava naquele fulgor tremeluzente. Pensei que minha própria carne também começara a brilhar. Então, com um solavanco de vertigem pior do que qualquer outro que já tivesse sentido, vi-me momentaneamente desligado do pesadelo. Parecia observar a mim mesmo, uma figura minúscula e insignificante como um inseto, fazendo uma tentativa tímida e histérica de participar da dança de uma praia fervilhante. O momento foi breve, mas pareceu uma eternidade. Então voltei para minha carne desajeitada, lutando para saltitar na praia. De repente senti um frio de pavor. Tremia como uma vítima de choque elétrico, pois sabia que ponto de vista eu havia compartilhado. Aquilo ainda me observava, indiferente como o espaço sideral, e preenchia o céu. Se eu levantasse o olhar, veria seus olhos, ou seu olho, caso tivesse algo que eu reconhecesse como tal. Meu pescoço estremeceu enquanto eu mantinha a cabeça baixa. Mas eu teria de levantar o olhar a qualquer momento, pois conseguia sentir o rosto, ou seja lá o que estivesse lá em cima, inclinando-se para mais perto, descendo em minha direção. Se eu não tivesse rompido aquele pânico sufocante, teria sido esmagado até não sobrar nada de mim. Mas meus dentes rasgaram meu lábio e me permitiram gritar. Livre, corri desesperadamente, sem me importar com as areias movediças. As dunas recuaram diante de mim. A praia agitada brilhava, a luz tremeluzia no ritmo do cântico. Escapei de ser engolido, mas quando finalmente alcancei as dunas, ou quando me permitiram alcançá-las, a presença escura e maciça ainda pairava sobre mim. Escalei a trilha, agarrando-me a tudo que podia, mas soluços ofegantes enchiam minha boca de areia. Minha fuga desenfreada não era de algo que eu tivesse visto. Eu fugia da consciência, profunda e inegável, de que aquilo que eu via encobrir o céu não passava de uma metáfora aceitável. Por mais aterradora que fosse a presença, ela era apenas a versão da minha mente para o que estava ali. Uma forma de me permitir vislumbrá-la sem enlouquecer de imediato. Parte 5. Conclusão. Não vi mais Neil desde então, ou pelo menos não de uma forma que qualquer outra pessoa reconheceria. Após uma noite em que bebi toda a bebida que conseguia encontrar para afogar meus pensamentos e percepções aterrorizantes,
descobri que não conseguia ir embora. Enganei a mim mesmo, fingindo que ia à praia procurar Neil. Mas os movimentos começaram de imediato. Os padrões se agitaram. Enquanto eu observava num transe entorpecido, senti algo despertar em minha cabeça, como se meu crânio tivesse se transformado em uma concha. Talvez eu tenha ficado ali, absorto, na praia, por horas. Um movimento me distraiu, o deslizar de uma porção de areia levada pelo vento. Ao olhar para ela, vi que se assemelhava a uma máscara gigante, com traços irregulares e esfarelados. Embora seus olhos e boca não conseguissem manter a forma, ela insistia em tentar se parecer com o rosto de Neil. Enquanto deslizava em minha direção, sussurrando, eu fugi para a trilha, gemendo. Naquela noite, ele entrou no bangalô. Eu não tivera coragem de ir para a cama. Cochilei numa cadeira e acordava frequentemente, tremendo. Estaria eu acordado quando vi seu rosto enorme contorcendo-se e transformando-se enquanto rastejava para fora da parede? Certamente eu conseguia ouvir suas palavras, embora sua voz fosse aquele coro inumano que eu ouvira na praia. Pior, quando abri os olhos para vislumbrar o que poderia ter sido apenas uma sombra e não uma forma grande e instável, dissolvendo-se de volta na substância da parede, por alguns segundos eu ainda conseguia ouvir aquela voz. A cada noite, assim que o rosto afundava de volta na parede como em areia movediça, a voz permanecia por mais tempo. E, a cada noite, lutando para me libertar da prisão da minha cadeira, eu compreendia mais de suas revelações. Tentei acreditar que tudo aquilo era fruto da minha imaginação, e, de certa forma, era mesmo. As visões de Neil não passavam de metáforas aceitáveis para o que Neil havia se tornado, e para o que eu estava me tornando. Minha mente se recusava a perceber a verdade de forma mais direta, mas eu era possuído por uma tentação vertiginosa e nauseante de descobrir qual poderia ser a verdade. Por um tempo lutei contra isso. Eu não consegui ir embora, mas talvez pudesse escrever. Quando descobri que, por mais que lutasse, não conseguia pensar em nada além da praia, escrevi isto. Eu esperava que escrever sobre ela pudesse me libertar, mas é claro, quanto mais se pensa na praia, mais forte se torna seu domínio. Agora passo a maior parte do meu tempo na praia. Levei meses para escrever isso. Às vezes vejo pessoas me encarando dos bangalôs. Será que elas se perguntam o que estou fazendo? Elas descobrirão quando chegar a hora delas. Todos descobrirão. Neil deve tê-las satisfeito por um tempo. Por enquanto ela está mais lenta, mas isso significa pouco. O tempo dela não é como o nosso. A cada dia o padrão fica mais claro. Meu ritmo ajuda. Uma vez que você vislumbra o padrão, você deve voltar para lê-lo repetidamente. Posso senti-lo crescer em minha mente. A sensação de expectativa é avassaladora. Claro que essa sensação nunca foi minha. Eu a senti como a fome da praia. Meu tempo estava próximo. As grandes pegadas úmidas que me cercam estão mais pronunciadas. As pegadas daquilo em que estou me tornando. Sua substância está em toda parte, furtiva e insidiosa. Hoje, enquanto olhava para os bangalôs, eu os vi mudar. Eles cresceram como fósseis de si mesmos. Eles pareciam sonhos da praia, e é isso que eles se tornarão. A voz está sempre comigo agora. Às vezes, a névoa que se solidifica parece sussurrar para mim. Ao crepúsculo, as dunas avançam para guardar a praia. Quando a praia está mais escura, vejo outras figuras percorrendo o padrão. Somente aqueles que foram tocados pela praia as veriam. Seus contornos são instáveis. Alguns se parecem mais com coral do que com carne. As areias movediças nos fazem traçar o padrão, e ele se inclina das profundezas além do céu para observar. O mar me alimenta. Ultimamente, tenho tido o que talvez seja um sonho. Vislumbro o que Neil se tornou, e como isso é apenas um fragmento da marca que ele usará para retornar ao nosso mundo. A cada vez, chego mais perto de recordar a revelação ao acordar. À medida que minha mente muda, ela tenta me preparar para o fim. Em breve serei o que Neil o é. Tremo incontrolavelmente, sinto um mal-estar mortal. Minha mente luta desesperadamente para não saber. Contudo, de certa forma, estou resignado.
Afinal, mesmo se eu conseguisse fugir da praia, eu jamais poderia escapar do crescimento. Compreendi o suficiente para saber que ele me absorveria com o tempo, quando se tornasse o mundo. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais!